Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Nesses tempos de assuntos muito sérios, importantes e delicados que estão movimentando as redes sociais, os grandes veículos de comunicação, a opinião pública, mas também estão atraindo a esperteza de vigaristas, criminosos, oportunistas, por um lado, aqui no Brasil e fora do nosso país, e por outro lado, pessoas de boa fé que estão caindo numa armadilha sobre o enfoque que está sendo dado de um problema muito sério que precisa receber algumas luzes também. Enquanto essas situações estão ganhando mais destaque nos debates, outras estão acontecendo que estão colocando personagens da vida pública aqui no nosso país cada vez mais perto da papuda ou de Bangu 8. Me refiro especificamente às coisas que estão acontecendo com o ex-presidente da República e com seu entorno também. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazendo aqui algumas imagens, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas discussões, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário, que aqui é muito importante, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, abrindo aqui os principais jornais no Brasil, o destaque principal é o que está acontecendo entre Brasil e Israel. São situações assim que fogem de uma normalidade diplomática. Tudo acarretado por uma declaração que o presidente do nosso país fez sobre uma situação muito grave. Está acontecendo uma grande distorção no meio dessa história toda. Está se dando muito mais destaque a um aspecto da fala de Lula do que o que de fato ele quis chamar a atenção. Então, aquilo que ele quis chamar a atenção passou a ser uma coisa superficial. Ninguém está prestando atenção quando foi exatamente isso que foi o foco da sua fala. E eu vou trazer aqui um trecho para vocês, para a gente observar, né? Com frieza, com racionalidade, para ver como é que está sendo a interpretação que os grandes veículos de comunicação estão fazendo, juntamente com a extrema-direita aqui no nosso país. Como eu sempre alertei aqui para vocês, né? A extrema-direita bolsonarista, ela funciona como uma correia auxiliar de transmissão do pensamento, da militância, do ativismo político e econômico das grandes empresas que tem ali nos jornais, né? Os seus porta-vozes. Então, todos os jornais hoje falando persona não grata para Israel, Lula chama embaixador de volta. Lula chama de volta embaixador de Israel. Crise se agrava. Israel declara Lula persona não grata. E por aí vai. Todos os jornais no Brasil, no caderno internacional, estão abordando isso. Mas eu quis trazer aqui para vocês esse pedaço fundamental da fala de Lula que simplesmente está sendo apagado, né? Simplesmente ninguém está percebendo, os veículos de comunicação estão desprezando isso, fazendo coro ao que o governo de extrema-direita de Israel, comandado por Benjamin Netanyahu, estão fazendo, estão colocando para fora, né? Mas o que Lula disse, efetivamente, foi isso. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Vamos lá. A gente tem que ser grande. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente... O Lula está focalizando ali, está chamando atenção para a crueldade das coisas que estão em curso hoje na faixa de Gaza. Bom, segue aqui a fala dele. Então, essa foi a parte principal que está sendo objeto de todo tipo de ataque, né, pelo Estado de Israel e pela toda a mídia auxiliar, todos aqueles que têm algum tipo de interesse ou de conexão com essa questão, né? Possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária, quem vai ajudar a reconstruir aquela... Pois é, o Lula está falando da ajuda humanitária, ele está chamando a atenção dessa questão, né? E quem é que vai ajudar a reconstruir aquelas casas? Segue. Cada que foi destruída, quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Essas são as preocupações centrais da fala dele. Aquela questão da comparação com o que aconteceu na Segunda Guerra já passou, mas vamos lá. Quem vai devolver a vida das crianças que morreram sem saber porque estavam morrendo?
Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? O senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta. Ele está chamando a atenção para essa questão humanitária. Então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. Então, gente, quando você analisa a fala de Lula, você tem que analisar por esses aspectos das coisas que foram ditas, da essência. Tem um vídeo aqui, gente, tem mais de 4.400.000 visualizações, tá? Eu não posso colocar aqui para vocês com áudio e tal, porque ele vai ser bloqueado aqui pela rede, né? Mas dá para, pelo menos, eu tirando o áudio aqui, colocar assim, um trechinho muito pequeno assim, do que está acontecendo lá. E eu vou colocar a descrição desse vídeo, na descrição do nosso vídeo aqui, né? Para você que quiser, enfim, dar uma olhada aqui no tipo de situação, de atrocidade que está acontecendo na faixa de Gaza. E aí o que deixa muitas pessoas como eu assim extremamente perplexas, né? É que isso ficou uma coisa secundária. Não importa o que está acontecendo, o que importa é que foi a comparação que Lula fez. Então foi uma forma muito hábil, né? Que a extrema-direita de Israel, associada com a extrema-direita aqui no Brasil, e os grandes veículos de comunicação, conseguiram fazer. Eles desviaram o eixo central da preocupação e da acusação, da denúncia que o presidente do nosso país fez, para dar um destaque aqui que ele escorregou, ele não devia ter falado isso. E muitas pessoas de extrema boa-fé estão caindo nessa armadilha. Ah, mas o Lula não tinha que ter dito isso, o Lula foi imprudente, imprevidente, enfim. Mas e aí? E a essência? Ah, o Lula tinha que pedir desculpas a Israel. Enfim, olha só, o Lula, ele não agrediu o povo judeu, ele foi muito claro no que ele falou, ele está condenando a falta de humanidade, ele está provocando, né, um pedido de cessação das hostilidades, da violência que está acontecendo ali. E em nenhum momento também está corroborando aquilo que aconteceu, feito lá o Hamas no dia 7 de outubro. Então, se a gente não enxergar isso desse modo, a gente está entrando aqui numa distorção muito grande do que está acontecendo. E está tendo uma manipulação muito covarde, muito canalha no meio dessa história por esse governo extremista lá do Netanyahu. Essa história de terem chamado o embaixador brasileiro lá para o Museu do Holocausto lá em Israel e o embaixador, né, o ministro das Relações Exteriores lá de Israel, dá uma entrevista em hebraico, fazendo aqui o nosso embaixador como um papagaio de pirata, sem saber o que está acontecendo. E ele falando ali em hebraico, ali, ele dizendo que o Lula era pessoa não grata e tal. Isso foi um circo, uma palhaçada, né? E hoje que a gente vê nos jornais, né, um editorial que é gigantesco aqui no Jornal o Globo, gigantesco aqui, de página inteira aqui, dando foco nessa história. Ao comparar Israel a nazistas, Lula agride a história. E o Kiko? E as pessoas que estão morrendo lá na Palestina? E vocês não estão preocupados com isso, não? A preocupação é com a estética do que está se falando? Então quer dizer que se o presidente brasileiro se retratar, se esse for o preço, se ele chegar e falar assim, se eu me retratar, vocês vão parar de matar crianças, mulheres inocentes na faixa de Gaza? Vocês vão parar de cercar o ambiente? Vocês vão parar de deslocar 1 milhão e tantas mil pessoas de um lado para o outro e depois bombardear as pessoas? Vocês vão parar de bombardear hospitais? Vocês vão fornecer alimento para as pessoas? Vocês vão parar de atirar nas pessoas por estarem se deslocando de um lado para o outro? Vão parar com as atrocidades nas áreas ocupadas? Então, gente, não dá para a gente cair nessa armadilha de ficar muito mais preocupado com uma suposta, um suposto deslize da fala do presidente da República do nosso país para justificar e legitimar o que está acontecendo do outro lado. Não dá para fechar os olhos, gente. Fechar os olhos é a gente fazer cor à desumanidade. Então, eu achei que era importante estar trazendo essa questão, né? Todos os jornais, né? Valor Econômico, jornal falando disso,
após ser declarado persona não grata, Lula chama embaixador em Israel. Enfim, e o Brasil, o ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim, que é conselheiro, já disseram, o Lula não tem que pedir desculpas ao povo judeu, porque ele não agrediu o povo judeu. Ele fez ali uma questão, fez um apelo à humanidade, ele criticou aquilo que o governo do Estado de Israel está fazendo, e que o Lula está dizendo não é uma coisa isolada. A gente vai vendo aqui outros povos, né, estão se manifestando, outros líderes também estão se manifestando, e inclusive isso está provocando inclusive uma tomada de posição do governo norte-americano para tentar fazer com que haja um cessar-fogo, que já foi pedido pelo Brasil lá atrás, né? Aí editoriais vão se somando, né? Vandalismo diplomático. Ao dizer que guerra de Israel contra os terroristas do Hamas equivale ao Holocausto, Lula avilta a história, a memória dos judeus assassinados pelos nazistas e os interesses do Brasil. O Lula não está querendo fazer nada disso, gente, não é passar pano. Você que tem aqui conhecimento do que nós fazemos todos os dias, gente, vocês sabem disso. Eu estou tentando aqui mostrar um lado que não está sendo ressaltado de uma forma muito bandida por muitos atores que estão com interesses, né, não confessáveis no meio dessa história. Notícias. Israel impõe apartheid mais extremo a palestinos do que o aplicado na África do Sul. O país africano abriu o segundo dia de audiências na Corte de Haia, que avalia as consequências da ocupação de Tel Aviv. Os sul-africanos já estão denunciando que o que acontece na faixa de Gaza é um genocídio, com G maiúsculo. E aí, eles também estão aviltando algum tipo de situação histórica? Ah, não, comparar com genocídio pode, mas comparar com o Holocausto não pode, que tem uma questão moral aí. Mas a questão moral não tem nada de interessante agora, nada de útil, nada de proveitoso para quem está morrendo lá do outro lado. Quem está tomando bomba na cabeça, quem está perdendo suas crianças, seus filhos, não está interessado se a comparação é com uma tragédia que aconteceu no século passado, em outro país, com outro povo, fora do sistema solar. Não interessa, interessa o que está acontecendo ali. E isso tem que ser objeto da preocupação dos líderes mundiais, de fazer cessar esse tipo de situação que está acontecendo ali, né? Bom, enfim. África do Sul leva Israel à Corte de Haia por genocídio. Entenda o impacto da medida no futuro da guerra em Gaza. Existe zero possibilidade de o presidente Lula pedir desculpas, disse Celso Amorim sobre Israel. Assessor para assuntos internacionais afirmou que o presidente só citou fatos históricos e que nenhum povo tem o monopólio do sofrimento, como eu comentei aqui ontem com vocês. E aí os vigaristas aqui no Brasil estão tentando impeachment do Lula em função dessa declaração, né? Os mesmos que vitaminaram mais de 700 mil cadáveres aqui no nosso país para acontecer esse tipo de situação, né? Vitaminaram para a morte, esses se julgam no direito de fazer algum tipo de reparo, alguma questão de direitos humanos ou uma fala do presidente do país que justamente está tentando preservar direitos humanos. Gente, todos nós temos direito de criticar o nosso presidente da República por várias questões, por situações que estavam sendo pensadas, muitos desejos, muitas injustiças, abismos que nós temos aqui no nosso país. Mas nessa situação, gente, o povo brasileiro tem que estar ao lado da humanidade. A gente tem que reconhecer que a atitude, o ato que foi feito ali, a intenção do presidente da República foi de se acabar com uma desumanidade. E essa situação, ela não exclui o nosso interesse, nosso desejo permanente enquanto povo brasileiro, que outras situações que estejam acontecendo no mundo também sejam cessadas. Enfim. E aí a gente entra no outro assunto, né? A gente vai voltar novas vezes a essa questão, mas eu fiz questão de jogar esse assunto, né, que está mobilizando muitas pessoas, para a gente observar também algumas situações que eu julgo essenciais. Bom, daí a gente chega aqui nos vigaristas, né, que estão junto com essa história. Defesa diz que Bolsonaro não vai depor se não tiver acesso a celulares apreendidos. Isso aí foi a bravata de ontem, né?
O bolsonarismo ficou todo efusivo, não vai, não vai, não vai. E é hoje que a gente vê isso aqui, ó. Moraes rejeita pedido de Bolsonaro e mantém depoimento sobre plano golpista. Ele vai ter que aparecer lá com o rabinho entre as pernas. Alexandre ordena que Bolsonaro preste depoimento na data escolhida pela Polícia Federal. Bom, muitas pessoas estão especulando se ele não está tentando aí provocar uma prisão antecipada, né? Então, o jogo de xadrez está sendo esse. O fato é que o Bolsonaro vai comparecer, como a gente anunciou aqui, ele vai usar o direito de ficar calado, como ele já fez em outras vezes, e os outros que estão implicados, que vão depor durante essa semana também, vão fazer a mesma coisa, não tem a menor dúvida. Só que isso não vai ajudar em nada na defesa deles, né? As provas estão aí e a maior parte deles irá para a cadeia. Bom, eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço e mais tarde eu volto. Até já, tchau!